Depois da morte de Salomão, a terra não celebrou. Ela silenciou, porque durante décadas o mundo esteve sob controle invisível. Os ventos obedeciam, os djinns estavam submetidos, os segredos estavam trancados. E então o rei caiu. Não houve tempestade, não houve trovão, apenas silêncio. Mas o silêncio pode ser mais perigoso que o caos. Debaixo do trono, selado com sabedoria, escondido com prudência, estavam pergaminhos, magias confiscadas, encantamentos proibidos, nomes que não deveriam ser pronunciados. Salomão não era mago, ele era guardião. Ele não usava a magia, ele aprendia. Mas quando os homens perceberam que o rei estava morto, a curiosidade venceu o respeito. Eles cavaram, no escuro, em segredo, com tochas tremendo nas mãos. E quando abriram o primeiro baú, o ar ficou pesado. Não era imaginação, era presença. Algo invisível observava. Símbolos antigos brilhavam sobre a luz do fogo. Palavras escritas em línguas esquecidas. Rituais capazes de separar marido e esposa, capazes de implantar dúvida no coração, capazes de manipular percepção. E então surgiu a mentira. Salomão dominava os djinns por magia. A mentira se espalhou como fogo no deserto. Nas ruas da Babilônia, os comerciantes sussurravam. Nos templos, os curiosos perguntavam. Nos becos, os ambiciosos planejavam. E assim, a magia voltou a circular, não como defesa, mas como desejo. Desejo de controle, desejo de poder, desejo de dominar o invisível. Mas o invisível nunca é dominado sem preço. E então, o céu decidiu testar a humanidade. 2 nomes desceram: Harut, Marut. Eles não vieram como demônios, vieram como anjos, belos, solenes, imponentes, mas com um aviso claro. Nós somos apenas uma provação, não descrentes. Eles ensinavam, mas alertavam, explicavam os mecanismos, mostravam as fórmulas, revelavam as consequências. Mas os homens ouviam apenas a promessa de poder, porque o coração humano tem fome de controle. Alguns recuaram, outros se aproximaram mais. Quanto mais aprendiam, mais queriam. E Babilônia começou a mudar. O amor se tornou frágil. A confiança se tornou rara. O medo cresceu nas casas. Maridos suspeitavam de esposas. Amigos desconfiavam uns dos outros. Pais temiam os próprios filhos. Não porque os anjos forçaram, mas porque o homem escolheu. A magia não cria maldade. Ela revela o que já estava escondido. E cada feitiço deixava uma marca invisível. O preço não era ouro, era paz. E quando a paz se vai, o caos entra sem bater. Harut e Marut repetiam:
Somos apenas teste. Quem aprende, assume o preço. E então surgiram os primeiros sinais. Uma mulher acordou convencida que o marido a traía. Sem prova, sem motivo. Apenas uma semente plantada na mente. Um comerciante passou a desconfiar de seu irmão. Um amigo acreditou ouvir insultos que nunca foram ditos. A magia não criava fatos, criava percepções. E percepção é mais poderosa que realidade. Babilônia começou a se dividir em silêncio. Casas antes iluminadas agora tinham sombras mais densas. Rituais eram feitos escondidos. Sussurros ecoavam nos becos. Olhos observavam atrás de portas fechadas. E cada feitiço realizado abria uma pequena rachadura na alma. Mas ninguém percebia o custo imediato. O preço vinha depois, em forma de medo, em forma de insônia, em forma de paranoia. Porque quando você tenta controlar o invisível começa a observar você. Dizem que uma noite, um dos aprendizes voltou correndo. Seus olhos estavam vazios. Ele dizia ter visto algo durante o ritual. Uma sombra que não respondia ao comando. Uma presença que não obedecia a fórmula alguma. Haruti e Maruti o advertiram. O conhecimento foi entregue. A escolha foi sua. Mas o homem não queria responsabilidade. Queria poder, sem consequência. E esse é o erro mais antigo da humanidade. Com o tempo, a cidade inteira parecia respirar mais pesado. Os ventos ficaram inquietos. Os sonhos tornaram-se perturbadores. Crianças acordavam chorando sem motivo. Porque a magia não fica isolada. Ela contamina o ambiente. E então surgiu a pergunta inevitável. Se Salomão prendeu esses pergaminhos, foi por medo ou por misericórdia? Talvez ele soubesse que o maior perigo não era o feitiço, era o coração humano, porque a mesma fórmula, nas mãos certas, é inofensiva, mas nas mãos erradas é destruição. Haruti e Maruti começaram a ser vistos com outros olhos. Alguns os culpavam, outros os veneravam, outros os temiam. Mas eles não mudaram. Continuavam repetindo: somos apenas teste. E o teste estava sendo falhado. Babilônia não caiu por espadas, caiu por dentro. E quando uma cidade cai por dentro, nenhuma muralha a salva. O tempo passou, mas Babilônia não se curou. Ela apenas aprendeu a esconder as rachaduras. Por fora, muralhas fortes, mercados cheios, templos erguidos. Por dentro, medo, desconfiança, solidão. Dizem que houve um momento em que Haruti e Maruti olharam para a cidade e compreenderam. O teste não era sobre magia, era sobre escolha. Porque o conhecimento foi entregue com aviso, mas o aviso foi ignorado. Algumas tradições dizem que os anjos receberam uma opção: ver o que o homem sente, experimentar o peso do desejo, sentir a tentação que os humanos enfrentam. E ali, o teste tornou-se ainda mais profundo, não apenas para os homens, mas para os próprios anjos. Outras narrativas dizem que permaneceram como símbolo eterno, suspensos, contidos, como advertência viva. Um lembrete de que todo poder tem limite e que toda escolha tem consequência. Mas, independentemente da versão, a mensagem permaneceu. Babilônia caiu. Não em um único dia, não com um único golpe, mas lentamente, de dentro para fora. Porque quando o coração se acostuma ao poder,
ele para de ouvir consciência. Quando o homem descobre que pode manipular percepção, ele começa a desconfiar até da própria sombra. E quando ninguém confia em ninguém, a cidade já está condenada. Há quem diga que nas noites mais silenciosas ainda se pode ouvir ecos. Não gritos, mas sussurros, avisos que foram ignorados. Nós somos apenas teste. O verdadeiro perigo nunca esteve nos pergaminhos, nunca esteve nas fórmulas, nunca esteve nos nomes proibidos. Esteve no desejo humano de controlar o que não compreende. Salomão entendeu isso, por isso escondeu. Não por medo, mas por misericórdia, porque ele sabia que nem todo conhecimento deve ser libertado quando o coração ainda é imaturo. E assim, a história de Harut e Marut não é sobre anjos que ensinaram magia. É sobre humanidade que escolheu ignorar o aviso. Hoje, os nomes ainda são mencionados. Harut, Marut. Mas poucos entendem. Eles não foram vilões, foram o espelho. Espelho da ambição humana. Espelho da curiosidade sem limite. Espelho do desejo de poder. E, talvez, essa seja a parte mais assustadora, porque a Babilônia não é apenas uma cidade antiga, ela é qualquer lugar onde o coração prefere poder à verdade. O teste nunca terminou, ele apenas mudou de forma e continua em cada escolha silenciosa. O conhecimento pode iluminar ou consumir. Depende de quem o segura e do que existe dentro do coração.